Gamers com local. Gamers com local. Eles jogam videogame e eles têm local. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Gamers com Local. Hoje temos um episódio ultra, mega, master especial e de verdade, porque aqui conosco temos na frente do microfone dessa vez meu namorado. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Samuel, sou namorado do Carlos e eu tô aqui pra participar do podcast Gamers com Local e a gente vai conversar hoje sobre jogos para não gamers e eu acho que vai ser muito legal porque eu tenho algumas coisinhas pra falar sobre isso. No episódio de hoje, pessoal, a gente tem uma forma um pouco diferente de fazer as coisas. O Samuel me conheceu em um período da vida dele em que ele não jogava videogame. É isso. Na verdade, a experiência com o videogame dele não era das muito impactantes ou positivas do mundo. Eu acho que jogar videogame pra mim nunca foi algo muito atrativo, sabe? Eu acho que eu tive uma infância muito longe do mundo dos jogos e adolescência até a vida adulta. E depois que o Carlos ele começou a me apresentar ao mundo dos jogos, eu acho que muita coisa mudou. Um pouco tempo atrás, eu viajei com o meu pai. A gente passou um tempo numa casa de praia. E aí eu fiquei pensando, e se eu fosse apresentar um jogo para o meu pai, uma pessoa que nunca jogou videogame na vida? Qual jogo ele iria ficar interessado em jogar? E eu lembro que eu fiz essa pergunta quando me parou a ideia de... e se eu apresentar videogames pro meu namorado? Qual seria o primeiro jogo que eu deveria apresentar? Qual jogo chama a atenção para quem nunca jogou videogame antes? Tipo, qual gênero? Qual estilo? É só Mario? Ou será que eu deveria tacar ele no Dark Souls de cara? Nesta sexta, depois de Big Brother Brasil, no Globo Repórter. Bom, quando o Carlos ele começou a me apresentar os jogos, eu ficava com um pouco de preconceito, sabe? Eu não vou mentir que existia esse preconceito pra mim. Aí eu acho que quando você veio pra mim falar sobre Mario e você começou, olha, lançou esse jogo muito massa, que é o Mario RPG, e é uma nova versão, e você vai gostar, e vai ser muito legal. E eu falei, será? Aí quando ele zerou o jogo, ele, olha, isso aqui é um controle, olha só o controle do Switch, você mexe nele assim. Ele e aí, não sabia o que era um analógico. eu não sabia. Jornada. E aí foi tão interessante pegar no controle a primeira vez, ele me ensinar os botãozinhos, que até hoje eu tenho um problema, eu tenho uma certa dificuldade, que eu não sei diferenciar alguns deles, eu tenho esse pequeno problema. Mas quando eu comecei a jogar Mario RPG, eu comecei a entender alguns conceitos de prestar atenção nas coisas, o time, apertar o A na hora certa. O contexto da história do Mario RPG tava me pegando muito, sabe? Tanto que eu me apegava aos personagens e quando acontecia alguma coisa, tipo, você não pode usar o Malo. Aí eu, por que eu não posso usar o Malo? Eu gosto dele. Eu tinha que usar aquele... Como é o nome daquele que eu falava que ele era o Pinóquio? O Geno. Pois é, você só tem que usar o Geno. Não quero, eu só gosto do Malo. E aí era interessante pra mim. Porque quando a gente já tem essa vivência com videogame, tem uns vícios, uns costumes que você nem percebe que tem ou que não tem. Coisas como, por exemplo, quando eu vejo um personagem andando no meu lado, meu instinto é chegar perto dele e apertar A. Quando o Samuel via, ele falava... Sabe por que ele tá andando? Eu tenho que olhar pra ele? Vale porque ele tá andando em círculos. Eu não sei, chega perto dele e apertar A. Aí ele... Eles falam. Então agora você tá sabendo. Só que eu acho que pra mim isso era muito... Eu tinha muita dificuldade, eu também não tinha interesse. E é um grande problema porque quando eu apertava A, começava o diálogo. E quando começava o diálogo, era em inglês. E aí eu ficava, eu não vou jogar sozinho. E o Carlos, ele é fluente. Então toda vez que a gente ia jogar, e isso acontece até hoje, eu tenho que jogar com o Carlos. Porque principalmente jogos que são RPG ou algum jogo que precisa dar alguma instrução. Se eu jogar sozinho, eu não vou ter toda a experiência que eu queria estar tendo naquele jogo. Então ele sempre faz o papel de tradutor junto comigo, sabe? E aí ele faz até a vozinha, e é muito legal, sabe? Mas eu sinto que eu tenho uma dependência muito grande de
ter que jogar com ele, coisas que eu poderia jogar sozinho, que eu não consigo. Tipo, isso cai muito sobre Pokémon. Pokémon, o Carlos fala que é o jogo que ele, tipo, tá jogando pra fazer outras coisas ao mesmo tempo. Só que eu não consigo fazer isso porque eu não consigo lembrar o que os personagens estão fazendo, ou o que aquela poção faz, ou o que aquele tipo de Pokémon ele pode fazer contra o outro. E aí eu fico, tipo... Não vou jogar sozinho. Eu acabo ficando frustrado, sabe? Eu lembro que quando eu escolhi o Mario RPG pra você jogar de primeiro, a minha ideia foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida. Só que foi o original, né? Há muito tempo atrás. Foi há 84 anos. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Muito do que eu fazia era instinto. Isso fez eu ficar curioso, eu ficar tipo, nossa, novidade, olha, agora se eu trocar essa roupa, eu fico mais forte. Olha, se eu voltar para esse mesmo canto que antes estava fazendo sol, agora tá chovendo. Então eram umas novidades que eu não sabia que o jogo poderia me proporcionar. E era coberto de coisinhas pequenas, que eu ficava, nossa, agora a música mudou. Nossa, agora eu tenho uma outra coisa. Nada disso veio a partir do meu entendimento do que o jogo estava falando através de palavras. E aí eu pensei que se ele começasse por um jogo assim, ele teria essa sensação parecida. De tipo, eu vou ficar curioso, eu vou atrás de alguma coisa. E foi o jogo que eu escolhi. Eu tipo, é um jogo de história, que tem uma história básica. Mario RPG não é um jogo, oh meu Deus, é o RPG mais complexo, Xenoblade meets Shin Megami Tensei. Não. Mas é uma coisa bem diluída, que dá para uma criança aprender, seja uma criança infantil, uma criança adulta, porque está aprendendo o mundo dos jogos agora. A criança aqui, né? É uma criança de 1,90. Ele é bebezinho. Mas ao mesmo tempo é o suficiente para você ficar engajado na situação. Mas eu acho que eu não tive essa perspectiva que você teve, de eu seguir a mesma linha cronológica que você, de tipo, isso aqui não é interessante. Porque pra mim, quando eu vi um diálogo, quando eu vi algum tipo de situação ou alguma ação, eu ficava, tipo, não faz sentido. Eu lembro que uma vez você falou assim, joga em casa, leva o meu Switch pra jogar em casa. Eu falei, eu não vou fazer isso. É só pra grindar. Eu não vou fazer isso. Level. Eu não vou fazer isso. Porque não faz sentido pra mim. Pra mim, a pessoa e o jeito que eu tava interpretando aquele jogo, entendeu? E aí eu acho que esse foi um grande impasse, que o Carlos, ele ficava, tipo assim, porque pra mim, quando eu era criança, deu super certo jogar dessa forma, e pro Samuel agora, com 25 anos nos couro, não deu certo. E aí eu falava, porque eu quero entender o que aquele personagem tá fazendo naquele local. Tanto que, quando a gente chegou numa determinada fase, que eu acho que foi na fase do mundo dos piratas, eu acho, o Carlos, ele falou pra mim, eu pensava que o jogo acabava aqui quando eu era criança, porque lá tem um determinado assunto que você só resolve matando uma charada. E se a pessoa não souber o que aquele personagem tá falando, você não consegue avançar de fase. E aí eu falava, por que eu vou jogar esse jogo sozinho? Se eu não sou, infelizmente, atualmente, no ano de 2025, eu ainda não sou fluente. E aí, isso me pega. O mundo dos jogos sempre foi muito difícil pra mim de querer alienígena por conta disso, porque é uma outra coisa, uma outra realidade. E tipo, se incluir depois de mais velho, foi difícil, sabe? É um aprendizado. Eu gosto de dizer que toda vida que eu começo um jogo novo, eu aprendo um universo novo. A escolha de ter ido pelo Mario RPG foi pela simplicidade. E eu queria saber qual eram as coisas simples que iriam te agradar, como alguém que nunca, fez isso antes. E aí é legal ver que, uma das coisas que mais agradou foi justamente a história. Que era algo que, pra mim, quando eu era moleque, eu nem prestava muita atenção. Era tipo assim, não, o meu objetivo aqui é ganhar ponto. É passar de level, chegar na próxima fase. É ver como aquele outro lado do mapa que eu sei que dá pra ir, mas eu não tinha eu não sabia, não tinha o know-how. Ele foi alfabetizado em inglês. Vai lá. Pois é, Mario RPG é um bom primeiro jogo para uma pessoa que nunca jogou videogame. E eu queria ter essa confirmação quando eu te apresentei. Eu só não esperava que os pontos que me interessavam iriam te interessar de outra forma. Mas enfim, eu acho que foi uma boa experiência. Eu acho que, o Mario, ele me pegava muito porque eu gostava de como os personagens se desenvolviam, como eles eram introduzidos, e isso me deixou muito bem, sabe? Eu acho que isso foi o ponto de conseguir jogar e querer ficar jogando e ficar viciado nele até terminar. Eu lembro que eu zerei em um mês. Foi, literalmente. E foi eu só fazia isso, eu só queria fazer isso toda vez que eu ia pra tua casa.
Até tu ficava com raiva, tu queria namorar, ficar conversando, vai, não quero jogar Mario. Quero jogar Mario. E é isso, e esse é meu momento. Meu. Yes, Queen, slay! Por falar em querer, eu acho que a nossa plateia tá querendo fazer umas perguntas. Vamos abrir agora para o momento. Perguntas da plateia. Olá, boa tarde. Meu nome é Davi, do canal Gamers com Local Bem Doida. Ah, então você gostaria de chegar aqui para se apresentar? Vamos, suba no palco. Não, primeiro eu queria dizer, eu achei muito fofinho que o teu primeiro jogo foi Super Mario RPG e o teu primeiro jogo foi Super Mario RPG. Sim. Mas a minha pergunta mesmo é tipo assim, amigo, tu nunca jogou videogame, e aí tu começou com um RPG. Tu achou muito confuso, muito estranho? Não, eu gostei. Eu achei que por ser um RPG e, tipo, eu senti que o Mario, ele tinha uma linha do tempozinha pra seguir, sabe? E era interessante pra mim eu ver a história, porque era isso que me pegava. O Carlos falava, não, é só ir, é só ver, viver. E eu... Mas um RPG não é entender a história, saber o que aqueles personagens estão fazendo. Virava muito a carta, sabe? Tipo assim, não faz sentido na minha cabeça o que ele tava querendo me falar. Ele falava, não, tu só jogar em casa tu consegue sobreviver. Aí eu, não faz sentido pra mim. Se um RPG é pra você entender a história e ver ela de uma forma e se cativar por aqueles personagens, sabe? E você, Everton? Eu tenho uma observação para ser feita, justamente dessa comparação que vocês fizeram, porque quando uma empresa, normalmente, ela vai fazer um jogo, especialmente a Nintendo, que ela tem esses personagens muito voltados para criança, a gente que joga já desde criança e vai jogar quando adulto, a gente realmente tem esses vícios de pular certas partes, porque a gente já jogou várias coisas, a gente já viu várias coisas repetidas, então a gente pula. Mas o pensamento do Samuel é perfeitamente natural para quem está jogando pela primeira vez. Porque essa, inclusive, é a intenção do RPG. Você vê história, você vê personagens, o ambiente. Então, ele, sem esses vícios que a gente já tem, o raciocínio é esse mesmo. É muito interessante. E, sinceramente, eu não pensava que eu fosse ver essa visão, só de assistir ele jogando. Porque pra mim, todo mundo jogava do mesmo jeito. Todo mundo tem raiva do matinho em Pokémon. Pra ele era novidade, era tipo, os bichos são diferentes nessa sala, por quê? E aí eu ficava, nossa, que legal. Isso é algo que pra mim já, tipo, eu nem prestava atenção. E aí, você zerou o Mario RPG? Sim. Você chorou no final de Mario RPG? Chorei, que nem uma criança. E aí, qual foi o outro jogo? Bom, depois de Mario, o Carlos ele veio assim, abrir o mundo pra você dos jogos. Olha só, eu tenho tudo isso aqui pra você jogar. E eu tenho um jogo aqui que eu acho que é a sua cara, que desde quando eu te conheci, eu vi, nossa, ele é muito bruxão, ele vai gostar disso aqui. Se prepara, viu? E ele me apresentou Bayonetta. Eu falei, Bayonetta? Aí ele, Bayonetta, é o jogo de uma bruxa, tu vai gostar, vai ser algo super interessante. Começou. E aí começa a intro de Bayonetta, que é... Ela no cemitério, tacando o pau, literalmente, nos anjos. E aí o Samuel, um gay evangélico, ele ficou assim, arrasado. Ele olhava assim pra mim. Isso é tão errado, o que é que eu tô assistindo? Ela tá comendo 30 anjos em sequência. Comendo de verdade, tipo, enrabando eles. Que delícia, cara. O que é que eu tô assistindo, Carlos? Não foi tipo isso, sabe? E aí vamos lá, eu vou começar, eu vou jogar Bayonetta. E aí, Bayonetta pra mim foi uma experiência, assim, porque eu nasci e fui criado na igreja, né? E aí a forma como Bayonetta mostrava os anjos e demônios e toda a estrutura e as lutas era, tipo, muito interessante pra mim. Porque, tipo, eu gosto muito de história. Eu gosto muito de história e a história de Bayonetta me fascinou no começo. Que, tipo assim, tinha a questão dela, que ela não sabia quem ela era. E tudo que ela tinha que enfrentar. E ela pensava que o objetivo dela era só matar demônios. Matar os anjos e tal. E aí, matar demônios também, mas isso é só no futuro. Mas aí, quando eu zerei Bayonetta, eu sinto que Bayonetta foi uma história pra mim muito, muito louca, sabe? Porque o Carlos, ele tinha, né, o Bayonetta 1 e 2 e o 3, né? O 3 ainda não tinha sido lançado, né? Não, tinha sido lançado sim, o 3. Quando eu comecei a jogar, tinha já o 1, 2 e o 3. E aí, quando lançou, eu só joguei o 1, acabou o 1, eu já
joguei o 2 e joguei o 2, o Carlos veio com todo um discurso dizendo que eu não podia jogar o 3 logo porque ele sofreu por anos esperando o 3. Foda-se, também aí. Pode falar palavrão no podcast? Não sei. Pode. Eu taquei o foda-se pra ele e disse assim que eu não ia passar por isso e me consumiu. E eu sinto que Bayonetta, por ter uma história, foi uma construção de personagem, foi como a personagem foi apresentada pra mim, ela se descobrindo quem ela era, os seus objetivos e como ela chegava em determinados pontos, as mecânicas, utilizando as armas, invocando os demônios, toda a questão com os anjos, os demônios, isso me deixava muito fascinado. Eu ficava obcecado por Bayonetta, eu fazia os combos, e tipo assim, o Carlos ele ficava até com raiva, que alguns dos combos eu aprendia na doida, e ele falava assim, Não, você tem que ter toda uma técnica, não sei o que, não sei o que. Você tem que estudar e fazer isso. eu só quero aproveitar isso aqui, o que eu tô vivendo, Eu quero sabe? apertar X. Eu quero apertar X, eu quero viver esse momento. Ele, não, mas tá errado. Eu falei, mas tá certo pra mim. E isso fazia sentido pra mim, sabe? Pra ele, na cabeça de um gamer, tipo assim, de não sei quantos anos, né? Que ele tá aqui pré-histórico no mundo dos jogos. Não fazia sentido pra mim. Porque pra o Samuel, daquele momento, fazer os combos e viver e avançar naquela história era o que me deixava feliz. E Bayonetta era um jogo triste, mas me deixava feliz. Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada. Porque eu via o mundo de Bayonetta como uma realidade que a gente tá muito próximo a ela, sabe? Que a Bayonetta, ela passou por muitos traumas. E, tipo, eu como um não gamer, que já passou por uma ruma de coisa, eu me identificava com a Bayonetta. Isso é problemático de falar, sabe? E aí como você resolveu os seus problemas? Tipo, eu já me peguei voltando do trabalho, indo pra casa do Carlos, na época, pra jogar Bayonetta, e eu desestressava, assim, horrores, fazendo lá os combos, destruindo os bichão. Ai, amava, foi tudo pra mim, sabe? E, interessante, o Carlos, ele pensava que Bayonetta não ia ser uma ótima escolha pra mim. Ele falou, não, depois de Mario, você vai jogar Zelda. E ele fez todo um negócio, assim, criou um roteiro na cabeça dele, entendeu? Pra criar o gamer perfeito. E aí eu virei outra coisa. Não, mas isso que é interessante, porque eu lembro que quando tu começou a se interessar por Bayonetta, o meu pensamento foi, ele tá saindo de um jogo calmo, onde você não tem tensão, onde você pode literalmente parar no meio da batalha, sair pra comer alguma coisa e voltar, e nada vai acontecer, pra um outro jogo extremamente frenético, onde você tá vendo todas as milhares de coisas acontecendo na tela e você tem que apertar o botão e ver que tem 3 bichos por cima, um por baixo e não sei o que. Um jogo que, tipo, te estimula de todos os lados. E aí eu tinha um pouco de medo de, tipo, como será que ele vai interpretar essa discrepância? Será que ele não vai gostar? Será que ele vai ficar com medo? Será que ele vai ficar, tipo, estimulado demais e não vai querer? E foi exatamente o contrário. Ele, na verdade, pegou o desejo de que o Mario RPG pegou nele, de tipo, olha, existem videogames com história interessante, e aí ele foi pra um outro jogo, justamente foi a história que continuou chamando a atenção dele. Que é quase como se fosse a pré-natureza dele, gostar de história. Sim, eu acho que Bayonetta, um dos pontos mais difíceis pra mim, é porque tem muito a questão de precisão. De, tipo, eu entendo a questão de entender... Eu entendo a questão de entender, olha só a redundância. Mas eu entendo que a gente tem que saber o momento certo de fazer os combos, prestar atenção nos botões que a gente tá apertando, pra ter uma fluidez no jogo. E Bayonetta começou a me ensinar isso. Começou a me ensinar o caminho a seguir pra, tipo, ter precisão no que eu vou estar fazendo. Pra não fazer tudo de qualquer jeito, só pra estar vivendo. Se você não fizer do jeito que o jogo tá mandando, você não vai avançar. E, tipo, a questão do witch time. Nossa, eu lembro que quando eu comecei a fazer aquilo e eu percebi a importância de saber o momento certo de fazer determinada coisa, me pegou. E eu falei, eu tenho que aprender a mexer nos botões da forma correta e tal, porque eu estava me divertindo, claro que eu estava me divertindo, mas começou a crescer um negócio em mim que eu não tinha. Desafio.
me sentir desafiado e querer terminar aquilo. Tanto que teve várias vezes que eu ficava lá, tentava terminar, não conseguia. Aí eu vai, deixa essa porcaria aqui de lado, vou fazer outra coisa. Aí eu ficava mexendo no celular, o Carlos ficava no canto, tipo... Pai, ele nunca mais vai jogar nada na vida, ele tá traumatizado. Aí eu esfriava a cabeça, eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu ia lá e conseguia fazer. E ele ficava, como é que tu fez isso? Aí eu fiquei esfriando a minha cabeça até conseguir entender o que eu tinha que fazer. É muito legal, porque ele disse que na cabeça dele, antes, ele fazia, tipo, várias e várias vezes até ele terminar. E eu não. Eu sempre parava e continuava quando a minha cabeça entendia o que tinha que fazer. E isso era interessante, porque eu acho que Bayonetta foi uma franquia chamativa pra mim. Foi uma franquia que, tipo, me prendeu. E por ser uma pessoa LGBT, me prendeu mais ainda, porque, nossa, purpurina pura. E aí eu acho que, sendo uma franquia como Bayonetta foi e como terminou, que temos várias opiniões, mas não é sobre isso aqui hoje, foi interessante e é interessante até hoje. Você tá vendo a diferença? E no Mario RPG, eu, por ser uma pessoa que, tipo, tenho muita experiência com jogos, sempre me fascinou a parte mecânica do jogo. Enquanto a parte história, pra mim, não me era muito interessante. E você pegou exatamente do lado contrário. Já Bayonetta é um jogo que, tipo, eu sempre digo que é um jogo de apertar botão. É um jogo é um smash button. Vou... até o final. E, na verdade, foi o jogo que fez você levar mecânicas a sério. O jogo que você tava lá cozinhando, usando as poção, os acessórios, explorando uma coisa que eu pensei que você fosse explorar em um RPG. Mas, na verdade, você acabou tendo uma curiosidade maior nesse outro tipo de jogo que, pra mim, eu nem prestava atenção. E, assim, eu vejo a graça que cada uma dessas coisas tem de... jogos com história, jogos com mecânicas mais avançadas. Só que, tipo, quando a gente fala de alguém que não joga videogame e, tipo, vamos chamar fulano pra jogar com a gente? Ah, mas ele não joga. Então vamos jogar Mario Party. Então vamos jogar Just Dance. Então vamos jogar esses joguinhos de quebra-cabeça, que era, tipo, o estilo que eu achava que quem não gostava de jogo iria gostar. E às vezes nem é por aí, porque eu lembro que quando eu apresentei Mario Party pra ti, tu ficava assim, isso aqui? Não, pera, não foi só sobre isso. É porque, tipo, foi uma expectativa que foi criada e, tipo, é legal, mas, Tu ficou muito mais interessado no Mario Wonder. Tipo, não tem nem comparação. No Mario Party ele ficava tipo, vamos jogar aqui, acabou, morreu. O Mario Wonder a gente saía, a gente ficava assim, nossa, como é que vai ser a próxima? Nossa, essa última aconteceu isso. E qual vai ser a transformação da próxima? É porque, tipo assim, o Mario Party criou uma questão competitiva dentro de mim. Eu não sabia que eu era uma pessoa competitiva. Tem isso. E aí, eu virei uma pessoa muito chata e competitiva. Eu ficava com raiva das pessoas, entendeu? Isso foi muito interessante. Mas eu acho que o Mario Wonder foi o primeiro jogo, né? Que, tipo, a gente zerou o Mario Wonder. Zerou eu, você e o Cleito juntos, que é o nosso amigo. A gente zerou em galera. E aí, foi interessante pra mim, porque era um dia no mês que a gente tirava pra ir na casa do Cleiton, né? O nosso amigo. Tipo, oi Cleiton, tudo bem? Se estiver nos escutando. E a gente ia lá e jogava o Mario. E era muito massa pra mim, porque eu observava como vocês dois jogavam e às vezes vocês me arrastavam, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, mas vocês iam lá e me arrastavam pra vocês. Bora, galera, tem que andar isso aqui. E eu me sentia péssimo. Mal? Tu vai me perguntar agora? Tu não lembra da minha cara, não? Toda vez que vocês ficavam lá no topo do negocinho e eu ficava lá no chão, assim... bolhas. Ou era o fantasminha morto e vocês lá, assim... Era frustrante? Era, mas eu adorava aprender. Tipo, quando vocês falavam, você aperta o Y pra correr. Se você apertar o Y pra correr, vai ser mais fácil de desenvolver o jogo. E a nossa cooperação de nós três, porque era diferente. A forma como você joga é diferente de como o Cleito joga. E aí eu comecei a prestar atenção. Sério? Claro que é diferente. O Cleito, ele é muito mais competitivo que você. E, tipo assim, Cleito, não fica com raiva de mim. Mas ele observa as coisas de uma forma diferente. Ele é muito mais dinâmico. Você gosta de prestar atenção nas coisas. Ele quer ir, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
aquilo. Próxima. Não, olha isso aqui. Não, aí tu não olha isso ali brilhando. E eu tava tipo assim, gente, o que tá acontecendo? O Samuel no meio. Gente, qual lado a câmera tá indo E mesmo? eu tava lá de Peach brilhando, maravilhosa, entendeu? Tipo assim, gente, eu amo jogar com a Peach. É uma coisa assim, muito legal sobre mim. Porque a Peach, ela reflete uma coisa que eu não sabia, né? Eu olhava a Peach antes de jogar e falava, nossa, que princesa sem sal. Aí agora, eu olho pra Peach e falo, diva, rainha, eu sou ela, entendeu? Claro! Não, você não sabia. acha isso? Eu sabia que tu gostava da Peach, eu não sabia que você via ela assim. Ai, ela é minha diva que inspira, entendeu? Mais que a Zelda. Mas vamos já chegar aí. E aí... E aí, o que acontece? A gente tava jogando Mario Wonder e jogar Mario Wonder foi interessante pra mim por conta dos mundos, a descoberta, ver as novas perspectivas de realidade que a gente podia enfrentar, as transformações, a história. História? É claro que a história era legal. A história do Mario Wonder? É claro que era legal. O príncipe Caspian lá? Ai, eu adorava ele. E outra coisa, era em português. E por ser um jogo em português, verdade. Pra mim... Eu tinha até esquecido porque eu fui alfabetizado em inglês. Ai, gente, meu Deus. Era em português e isso pra mim fazia toda a diferença. Toda a diferença porque eu já estava jogando com duas pessoas, é claro, mas eu não tinha necessidade dessas duas pessoas estarem traduzindo pra mim o tempo todo. E o Carlos esquecia isso às vezes. E ele ficava lendo o que os personagens estavam falando lá. E eu ficava olhando pra ele. ele. A Flor falou, né? Tipo, isso aqui é não sei o que. Ah, a Flor falou. Porque a Flor fala também. Fala em português. E é um jogo em português. Eu acho isso incrível, a forma como o jogo ele se mexia, se desenrolava. E pra mim era legal porque eu tava me divertindo, eu tava com pessoas que eu gostava. E era interessante porque tinha aquela conexão com o meu namorado, com o meu amigo, que me fazia se sentir bem. A gente também entra em outro ponto de tipo assim, ao mesmo tempo que eu estava jogando Mario Wonder, eu estava jogando solo Zelda. Foi ao mesmo tempo, né? Foi ao mesmo tempo. Eu estava jogando Zelda Breath of the Wild. Gente, Zelda, pra mim, foi uma coisa assim. Tudo isso que aconteceu ao mesmo tempo. É porque eu acho que a gente tava jogando Mario Wonder uma vez por mês. E aí, durante o resto do mês, eu tava jogando Breath of the Wild. Sim, e Zelda eu comecei a jogar Zelda depois que eu terminei Bayonetta. Depois que eu terminei Bayonetta, eu fiquei órfão. Eu fiquei de luto de jogos, eu fiquei assim, me Mas você sentindo... jogou os 3 Bayonetas, né? Não foi só um? Foi, joguei os 3 Bayonetas, foi assim, uma pressão psicológica muito forte. E aí, quando eu comecei a jogar Zelda, tudo em mim mudou. Porque... O que aconteceu? Oxi, Zelda, isso que aconteceu. Você me perguntar o que aconteceu? Zelda. Em que momento? Open your eyes. Aí? Quando eu comecei a jogar Zelda, quando tava lá desenrolando o jogo, no começo foi bem chato. Porque eu saí de um frenético de Bayonetta, né? Muito forte, e começou Zelda. E eu tipo, o que é isso? O que é que tá acontecendo? O que é que eu tô vivendo aqui? E aí o Carlos teve até uma coisa que ele tava com problema no controle dele na época. Aí a gente teve que mandar ajeitar o controle pra jogar o jogo. Só pra jogar o jogo. Eu lembro que eu falei assim, olha, você não pode jogar um primeiro Zelda e a sua experiência final não gostei, o controle não funciona. Isso não pode acontecer. Isso não podia acontecer. Viver isso com Zelda foi muito interessante. Por quê? Estava jogando Zelda. Eu tinha muita dificuldade no começo, porque eu tenho problemas com quebra-cabeças. Quebra-cabeças pra mim me deixam confuso. E os jogos que tu jogou antes disso, nenhum deles era focado em quebra-cabeça. O Mario RPG é história. Bayonetta é pay. E o Mario Wonder eu vou até onde eu conseguir. Você nunca fez um jogo de quebra-cabeça até então? E jogar um jogo de quebra-cabeça, tipo, eu lembro que quando eu entrei na primeira Shrine, ele tava me ensinando a mexer no Stasis. Ai, que raiva! Mexer no Stasis. Que ódio.
E depois eu amava usar o Stasis. Eu amava usar o Cryonis. Eu amava usar tudo. Porque eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo jogo de uma forma assim que eu não sabia que eu era capaz de me apaixonar por um jogo. Tanto que eu tenho problemas até hoje de querer abandonar ele. Porque Zelda foi uma construção de vida pra mim, de pessoa, eu acho de me consolidar como uma pessoa, um gamer, sabe? Eu acho que eu não me sentia assim, porque se consolidar como gamer jogando Zelda foi o começo do jogo, que a Zelda fala pro Link: Link, open your eyes. Abra seus olhos. E tipo, foi isso que eu sentia aos poucos jogando Zelda. Porque era legal ter aquele momento com o meu namorado, dele tá traduzindo o jogo pra mim, porque é uma grande dificuldade. Zelda tem muito diálogo, tem muita coisa que você tem que prestar atenção, você tem que saber o que aquele personagem tá fazendo ali. E é frustrante os jogos não serem em português. É muito frustrante a gente não poder participar disso de uma forma muito ativa. E como eu não sou fluente, eu tinha que estar com o meu namorado. E explorar todo aquele mapa, conseguir encontrar cada coisinha pra você fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que pegar aquela torre e tipo, isso... Zelda, tu se descobriu como um explorador. Eu lembro que você, desde o início, você ficava assim: o objetivo é ali. Eu vou pro outro lado. Eu vou pro outro lado. Ele, não, você tem que ir pra ali. Eu não quero. Não, mas se você for lá agora, você vai pegar uma coisa que vai... Mas eu não quero. E o Carlos, ele sempre teve muita dificuldade de eu não querer seguir o mesmo caminho que ele queria que eu seguisse. Machista! Ele ficava estressado comigo. Gente, vocês não têm noção o quanto ele ficava estressado por eu não querer fazer determinada coisa. Aí eu falei: tá, é legal pra você isso, mas pra mim não é. Pra mim não é legal ir pra esse caminho. E pra mim, era tipo assim, quando eu comecei o jogo, eu não vou falar aqui as coisas que acontecem, mas eu fui pra... É um jogo de 7 anos, pode contar. Não, mesmo assim, eu quero que quem não jogou tenha a mesma experiência que eu tive. E aí, quando eu estava lá e tinha as bestas, né? A primeira besta divina que eu fui foi a mesma que a sua. Foi. E a segunda besta que eu fui não foi a mesma que a dele. E eu fui pra uma que ele falava: é muito difícil, você não vai conseguir. E nunca acreditei em vocês mesmos. Não, é porque o jogo, ele tem claramente uma estrutura. Não tem, mas você olha, obviamente, assim, e pensa: 1, 2, 3, 4. Aí o Samuel: e se eu fizer 1, 4, 3, 2? Tu vai sofrer no 4. Aí ele: eu quero sofrer no 4. Sofrer de 4? Ai, nossa, ficou tão construtivo com o nome do podcast, né? E menino, o que ele passou pra poder passar aquele desafio sem ter que voltar e dizer assim: eu não consigo. Não consigo. E teve um momento que você fez isso. Mas eu fiz isso e parei, sabe? Mas eu acho que o nosso público tá querendo fazer uma pergunta sobre o que a gente tá conversando agora, né? Vamos lá, vamos escutar. Como plateia, né? Eu quero dizer que eu senti uma coisa muito parecida, que eu obriguei o Everton a jogar o Resident Evil Remake. Qual dos remakes? O primeiro, o remake do 1. E aí ele foi lá gastar munição com um zumbi que, na minha opinião, não precisava matar. E eu ficava assim, nervoso, não! Mas aí você tem que lembrar que é ele que tá jogando, né? A experiência dele. Então sofre em silêncio. Era essa a sensação que o maldito game design queria que ele sentisse. Mas aí vem a minha contrapartida, porque quando você estava jogando Stardew Valley, era mais ou menos a mesma coisa. Você queria fazer 1001 outras coisas que naquele momento do jogo, ou pelo menos pra mim, não tinha a menor necessidade. Tu comprava 5 plantas diferentes para plantar 3 de cada uma. Fazia 3 montinhos de planta e 3 cantos diferentes da fazenda. Fez não sei quanto daquele irrigador ruim. Até hoje. Então, foi um sofrimento pra mim também. Mas eu acho que isso é sobre a experiência individual de cada um, sabe? Eu acho que como a gente consegue sentir o jogo de uma forma individual. E pra mim, como um não gamer, com uma vasta experiência, que você tem uma experiência enorme. Que demais! Você joga desde quando você era criança. Eu comecei a jogar com 23, 24 anos, sabe? E isso mudou
mudou, tipo assim, minha forma de pensar até na vida, sabe? De raciocinar de outras formas e, tipo, tentar montar um quebra-cabeça. Não, e tipo, o legal de esses jogos que são um pouco mais abertos, tipo, eu posso fazer o que eu quero, se eu quiser plantar 5 morangos no meu primeiro dia no Stardew Valley, eu até posso, mesmo sendo inverno, sei lá, eu posso até tentar. Não significa que vai dar certo, mas eu posso tentar. E tipo, a graça desses jogos mais abertos é que deixa espaço pra pessoa descobrir qual o seu estilo de jogo. Tipo, que nem aquela história que eu acho que já falei milhares de vezes pra vocês, mas aqui ao vivo ainda não. Tinha essa amiga minha que eu acompanhei ela jogando Breath of the Wild. E ela só jogava jogo de tiro antes disso. Ela nunca tinha jogado um jogo que você tinha que bater em alguém. Ela só jogava jogo de tiro. E aí, quando ela jogava Breath of the Wild, eu ficava agoniado, porque ela não usava as armas, ela só usava o arco e flecha. Ela só usava o arco e flecha, tipo uma coisa que era só ela chegar, apertar Y, ela dava a volta, subia a torre pra ir do outro lado, não sei o que, e mirava pra atacar uma flecha e resolver o negócio todo. Eu ficava assim, eu nem sabia que isso era possível, porque eu, como alguém que a única experiência com jogo de tiro era Metroid, eu não tinha esse reflexo. Do mesmo jeito que, tipo, o Samuel, ele acabava chamando a atenção outras partes do jogo que pra mim era, tipo, nem brilhavam tanto assim. E eu acho que pra mim essa experiência foi ótima, porque eu tinha problema com arco e flecha. E eu não gostava de jogar com arco e flecha. Não é só usar o arco ali, eu não gosto de usar. Eu não gosto de usar arco e flecha. E eu aprendi. E eu acho que aprender e desenvolver aos poucos, pra mim, foi o interessante. As formas de desvendar os quebra-cabeças, shrines, lutar e tal. O final do jogo, tipo, tu viu o quanto eu fiquei... Ele matou o chefão 2 vezes. 2! Caralho! Eu queria ter essa sensação, sabe? Eu acho que a gente descobre como a gente se sente quando a gente tá jogando, sabe? Eu acho que nem todo jogo é pra todo mundo, mas todo mundo deve jogar pra saber como se sente jogando ele. Se você não Pode derrubar o microfone aqui no chão, né? E se você não jogar, você nunca vai saber se aquele jogo é pra você. É claro, existem gêneros que eu não quero jogar. Tipo, eu não gosto de jogar nada de terror, porque eu tenho um problema com coisas de terror, coisas que me dão medo. Mas se tiver um jogo que eu realmente, tipo assim, o tema me interessa, eu posso tentar jogar. E vai que eu me descubro que gosto de jogos de terror. Eu acho que a gente vai descobrindo as coisas quando a gente vai vivendo, sabe? A gente tem que só sentir o que a gente tá sentindo naquele momento e viver a jogatina. E jogar, e não se fechar, né? Tipo, eu não jogo isso, eu não gosto desse tipo de jogo. Até mesmo o jogo que o David, nosso co-host, me indicou, o Paratopic. Eu vivia dizendo que, tipo, esse jogo de experiência é tão chato, eu morro de preguiça. E aí eu joguei o jogo e fiquei, velho, eu nunca pensei que eu ia ter medo de um passarinho. E ele tinha. Tive. E aí, foi uma experiência que eu acho que se eu não tivesse jogado aquele jogo, eu nunca teria. Não é porque a pessoa nunca jogou o jogo de videogame antes, que a única coisa que eu vou jogar com ela é Mario Kart. Eu acho que isso tá muito atrelado, principalmente para pessoas que não são não gamers, a interagir com gamers. Porque, tipo, eu sinto muito... a conversa é difícil. E eu sinto muito isso de, tipo, quando a gente joga com outras pessoas. Quando a gente joga com os nossos amigos em geral, pessoal do grupo das raparigas, oi galera, tudo bem? Toda vez que a gente joga junto, eu fico nervoso. Eu fico com medo de jogar porque todo mundo é mais rápido que eu. Todo mundo entende as dinâmicas de uma forma mais exploradora. E isso me deixa nervoso. Me deixa nervoso de uma forma de tipo assim... na parede eu vou sair gritando. Porque as pessoas estão gritando comigo porque eu não estou conseguindo acompanhar elas. E não estou ocupando elas. O que, querida? Porque elas têm uma dinâmica e uma forma de ver jogos de uma forma totalmente diferente que eu. Essa sensação, ela gera uma angústia que separa os que são gamers desde que se sabem o que é o mundo e os que estão entrando agora pra conhecer. Porque existe uma questão de não querer abraçar, não estou falando isso dos meus amigos, é claro, mas de uma forma geral. Uma forma de não abraçar aquela pessoa e entender que ela vai olhar aquele mundo de uma nova forma. Tipo com Pokémon GO. Eu não sabia nada de jogos, não sabia nada de Pokémon, mas eu adoro, tipo, ir pro dia comunitário, ficar lá com as pessoas, brincando, ou abrir meu Pokémonzinho e ficar lá curtindo, sabe? E tem pessoas que levam muito a sério, ficam com raiva de você. E isso pra mim me deixa com medo, sabe? E eu acho que essas sensações de ser na época, né? Agora que eu posso me considerar um gamer. Mas
quando eu não me Temos uma considerava... transição ao vivo. Mas quando eu de não gamer pra gamer. Mas eu acho que, tipo assim, isso existe porque a gente sabe que a comunidade gamer, ela costuma ser tóxica, ela costuma não a querer abraçar e é muito competitiva. E por isso existir, isso transforma as pessoas num lugar de medo. Que eu acho que isso não era pra existir no mundo dos jogos, porque o mundo dos jogos é um lugar de descobrimento, é um lugar pra você se sentir livre e explorar. Eu acho que explorar e verificar todas as possibilidades que a gente tem é o que transforma um jogo em algo massa. E é isso. Gente, muito obrigado. Espero encontrar vocês, né, em outros momentos aqui no podcast. Continue acompanhando. O Carlos, ele tem muito pra falar sobre jogos. O David também é um projeto muito incrível e eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, pessoal. Espero que a gente se encontre novamente. Fiquem com tudo. Beijinhos. Divem. E pra você, ouvinte, que tá aqui adorando ouvir a nossa voz e tá morrendo de vontade de nos dar um like, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais, Gamers com Local. Estamos no Instagram, Blue Sky e TikTok. Eu aguardo você na nossa notificação, viu? Pode vir.